Olá pessoal, vamos para um passo a passo aqui, que eu sempre estou mostrando para vocês um pouquinho das coisas que eu já fiz no ano de 2020 e vocês me pediram para eu regravar esse passo a passo do quebra-cabeça 3D, que é uma técnica que eu comecei a fazer então o ano passado, e eu postei essa figurinha aqui, ó, que é do livro novo da Johanna, e vocês me disseram: Dani, como é que tu fez? Como é que tu fez? Então, como tem bastante gente nova e aqui no YouTube eu vou começar então a regravar alguns passo a passos lá do Instagram, eu vou vir mostrar pra vocês como que eu faço essa técnica aqui, que eu acho muito interessante. E usando o passo a passo do quebra-cabeça, tu pode fazer com qualquer forma geométrica. Então pode ser um círculo, pode ser um triângulo, qualquer forma, tu seguindo esses passos aqui, tu vai conseguir dar esse efeito 3D. Então, pessoal, vou deixar aqui no meu Drive, então, o passo a passo com alguns modelos para te riscar nas páginas do teu livro de quebra-cabeças. Vou estar utilizando o Faber-Castell aquarelável aqui nesse passo a passo então. Então vem comigo aqui, vamos devagarinho, esses passo a passos que eu fiz lá no Instagram, eles são mais dinâmicos, né? E aqui então eu vou bem devagarinho explicando cada passinho para vocês. Acho até que é por isso que vocês me pedem para eu regravar, né? Então assim, primeiro tu vai imprimir aquele modelo ali, ou o gabarito, ou tu pode vir desenhando também, porque tu pode fazer os quadradinhos e vir desenhando, passando a canetinha nanquim, ou fazer o decalque de um daqueles modelinhos ali que tá no meu Drive, já tá aqui o link do meu Drive, do passo a passo. O interessante sempre é que tu riscar o molde, tu também desenhar algumas pecinhas soltas para dar esse efeito 3D. Olha, esse aqui foi aonde nasceu a ideia. Depois eu comecei a pensar como se aqui são triângulos, então eu sempre indico para aquelas páginas que tem muito detalhe e a gente quer fazer um efeito especial, é a gente fazer assim. Esse daqui eu fiz o ano passado, foi o primeiro, então aqui estão triângulozinhos, né? E eu transformei para pecinhas do quebra-cabeça. Por isso que eu digo, nessas páginas com muito detalhes, a gente pode fazer esse efeito e usar a forma que a gente quiser. Esse foi o primeiro e depois eu não parei, né? Esse aqui também, olha que interessante que ficou. Então, gente, é uma técnica muito legal. E esse aqui foi um que eu fiz, um dos que eu mais gostei, que foi no livro da Rita Birman, que ele ficou muito legal, ele até parece a arte do próprio livro. Olha que interessante que ficou este aqui também. Então a gente pode usar tanto em padrões, né? Ou em ilustrações com paisagens, aí fica a teu critério, usar a imaginação. E o importante é a gente poder variar, experimentar e se divertir, como eu sempre digo. Olha que interessante que ia ficar nessa aqui também. Mas devagarinho a gente vai aplicando. Então mostrei ali pra vocês que aqui o interessante é a gente colocar algumas pecinhas mais soltas, além dessas. Vou conversar um pouquinho antes. Nós vamos colorir dentro dessas pecinhas, sempre dentro. A ilustração que ficar por fora, a gente deixa ela conforme ela tá preta, só o risco, ela sem cor. Então eu já fiz também colorindo de sépia em volta e colorindo as pecinhas dentro. Gente, aqui é uma variedade de formas que a gente pode utilizar. Então essas pecinhas a gente só vai colorir dentro das pecinhas. E aqui, quando é um monte, assim, ó, como aqui elas já estão montadas, nós vamos colorir todas elas. Mas manteremos esse risco aqui, tá bom? Então o primeiro passo que eu gosto de fazer é com a cor, aqui eu vou estar utilizando, mas aqui vocês não se apeguem nas cores. Eu vou estar utilizando a cor 47 e eu sempre gosto, gente, pra gente conseguir enxergar aonde nós temos que colorir, eu sempre gosto de começar o primeiro passo, que é colorir o fundo de cada pecinha. Então aqui a gente vai, ó, olhando e colorindo o fundo da pecinha. Porque quando a gente começa, quando tu vê, tu tá colorindo fora da marcação do quebra-cabeça. Então a gente vem e apaga, dá um jeitinho, mas por isso que eu gosto de ir colorindo o fundo primeiro. Se aqui tivesse outra pecinha, eu ia seguir colorindo o fundo, então. Sempre a gente vai colorindo por pecinha, né? Mas respeitando cada aplicação, cada delimitação do nosso quebra-cabeça. Então, feita a coloração do fundo, nós vamos começar a colorir os elementos. Então, o segundo passo é a gente colorir
os elementos. Aqui eu tô usando o 0,59, que é o verde escuro. Eu vou colorir de uma maneira bem simples, porque eu quero ensinar a técnica para vocês. Então eu venho respeitando a delimitação da marcação do quebra-cabeça e vou colorindo todos os elementos internos agora das pecinhas. Agora com a cor 0,27 eu vou colorir aqui o miolinho e fazer um degradê de cada folha, de cada florzinha. Então esse é um passo que é pra gente complementar e colorir todos os elementos que estão dentro do nosso quebra-cabeça. Agora eu vou vir com 0,20 e finalizar então essa aplicação. O próximo passo é colocar as sombras de cada elemento. Eu vou vir com a cor 0,81, analisando cada elemento, colocando uma sujeirinha dessa cor nas partes de baixo, para a gente fazer ela ressaltar. Então a gente vem assim, ó, aqui nas folhinhas, eu venho avaliando cada um dos elementos e trazendo essa sombra para eles. É um degradê bem estreito, é uma sujeirinha, como eu gosto de dizer. Eu podia estar usando o CEP aqui, mas eu quis usar esse cinza quente. A gente traz uma vida já para nossa pecinha do quebra-cabeça. Agora com o lápis preto, tu pode utilizar com auxílio da régua, quando é muitas pecinhas, ou tu pode vir à mão mesmo, o lápis bem apontadinho, nós vamos refazer todo o contorno do quebra-cabeça. Então a gente vem com ele bem fininho, pode utilizar a régua, vamos contornando novamente as pecinhas do nosso quebra-cabeça. Se aqui tivesse outra pecinha, a gente ia contornar toda ela, tanto aqui nas divisórias também. Então a gente vem assim, ó. E daí já vai ressaltando ainda mais. Se aqui continuasse, eu ia continuar também contornando todas as marcações das peças. E as que ficam soltas também. Aqui, agora nós vamos colorir a sombra para fazer essa pecinha ressaltar, né? Então, eu sempre dou uma passadinha aqui com preto mesmo, ou com CEP. Aqui eu vou fazer com preto para ficar bem visível para vocês. Eu faço essa marcação da sombra interna. Se eu tivesse mais peças aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Essa sombra da parte interna das pecinhas, eu lidaria como se fosse um quadrado só. Então eu faria ela todas juntas assim, ó. E aqui do ladinho também. Essa é a sombra interna que eu chamo das pecinhas. A sombra interna de uma pecinha que tá solta, eu vou colorir as partezinhas de cima, vou lidar como se fosse a peça grande que a gente acabou de fazer a sombra também. Ó, eu viria assim fazendo essa sombra. Aqui também, ó, vou repetir pra vocês. Eu vou fazer essa sombra aqui na parte de cima e aqui na lateral. Então aqui, para fazer a sombra, eu vou vir então aqui na parte de cima, por cima do colorido. Aqui eu tô fazendo com lápis preto para ficar mais visível. Aqui do ladinho e aqui na lateral. Aqui embaixo. Então nós fizemos as sombras internas, né? Agora nós também vamos fazer a sombra externa, então vou usar aqui o exemplo também. E a sombra externa, para trazer ainda mais o efeito 3D, a gente vai fazer aqui nessa lateral e vai esfumar. E isso é até para as pecinhas soltas. E nas partezinhas de baixo também. Então a gente vem assim, ó. Aqui eu tô fazendo bem grosseiro. É só um exemplo para vocês entenderem. Então a gente vem assim, ó, fazendo essa sombra nas partes de baixo. O mesmo esquema que a gente fez aqui, a gente vai fazer agora pro lado de fora. E na lateralzinha.
Então, ela ressalta ainda mais o efeito 3D, ó. Vocês veem que sai do papel, né, fazendo essas sombras. Então, essa aqui a gente fez na parte interna. Então, vamos fazer as laterais. Aqui tem um pouquinho. E aqui embaixo. E as pecinhas vão saltando do papel. Então, sempre a minha maneira de fazer essas pecinhas é assim, porque daí dá esse efeito de sair do papel, tá certo? Então, aqui nós desenhamos as sombras internas e agora eu vou vir fazendo as sombras externas. Aqui ela é arredondadinha, assim, ó. Tudo agora pro lado de fora. E eu gosto de pegar um padrão, eu faço todas internas, depois eu faço todas externas, porque daí a gente consegue enxergar, dá pra fazer uma pecinha por vez, mas assim parece que a gente coloca o passo que tá fazendo e segue e fica mais fácil da gente seguir o padrão. E a pecinha sai realmente do papel depois que a gente coloca essa sombra, tu pode vir trabalhando a sombra. Depois que a gente aplicou as sombras, tudo, o que a gente vem com a canetinha em gel branca ou com a posca fazendo brilho. E o brilho também. Aqui nós vamos lidar, vou fazer o exemplo aqui, nós vamos lidar como a sombra. Nós vamos fazer uns riscos, uns pontinhos, como se fosse uma coisa só. E do ladinho aqui também, ó, na parte interna de cada uma das pecinhas também. Então a gente vem aqui onde aplicou a sombra e vem fazendo a marcação desse brilhinho, esse estourinho. Aqui na curva, bem aonde nós aplicamos as sombras, agora a gente aplica o estourinho da luz. Como a caneta em gel ela demora para pegar, a gente pode vir fazendo, esperando ela secar, fazendo mais algumas camadinhas. Então, esse estourinho vai bem na parte interna de cada pecinha. E daí é isso, pessoal. Tu pode alterar as formas, alterar as cores, mas o passo a passo é sempre esse, tá bom? Qualquer dúvida, só deixar aqui um comentário ou aqui ou lá no Instagram. Vocês pediram para eu fazer de novo esse passo a passo para ir devagarinho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!